Eu sou Rafael Costa Silva, tenho um restaurante aqui no Rio de Janeiro, há pouquíssimo tempo, um restaurante muito jovem, e estamos tentando começar um trabalho que eu espero que seja bastante duradouro. Aqui no Laçar a gente tenta ao máximo transformar a cozinha do dia a dia, ou produtos do dia a dia, produtos que usaríamos no dia a dia normalmente, de uma forma um pouco mais criativa, um pouco mais mais saborosa, aplicando técnicas que aprendemos durante nossa vida toda, basicamente com produtos brasileiros. Não temos nem espaço, nem tempo e nem rodagem suficiente para aplicar muitas técnicas de vanguarda. A gente consegue fazer aqui o refletir nosso trabalho com a mão de obra, os produtos, equipamentos e técnicas que temos. Ainda não temos rodagem suficiente para poder fazer uma cozinha de vanguarda. Puramente fazer bem, fazer as coisas bem, tentar fazer o melhor possível. E minha cozinha seria muito mais ligada à região serrana do Rio do que propriamente a capital do Rio. Que também é um sonho meu um dia ter um restaurante na região serrana do Rio, que é onde a gente tem uma horta muito grande. Especificamente assim, não saberia dizer que a gente trouxe de fora. Acho que é um conjunto de aprendizados e conjunto de lugares que a gente passou, que você vai separando o que você quer levar para sua vida e o que você não quer levar para sua vida. E aí você faz uma seleção natural, vamos dizer assim, das coisas que você quer levar para sua vida. Então assim, tudo que a gente faz aqui no Laçar, tanto na cozinha quanto no salão, são coisas que a gente quer levar para o resto da vida. Aprendizados, desde lugares que a gente passou nos Estados Unidos até lugares que a gente passou na Espanha, em que você faz a sua seleção e tem coisas que você leva e tem coisas que você deixa, e tem coisas que você aprende que não se faz, que você não quer fazer. Então aqui eu tento fazer tudo que eu achei legal, interessante e honesto pelo mundo, adaptando um pouco a nossa cultura aqui, né? Nossa cultura carioca, de ser muito leve, ser muito informal, não confundir informalidade com coisas ruins, que é a confusão que as pessoas sempre fazem. Então é isso, fazer uma coisa muito clima carioca, muito esse estilo carioca mesmo, que seja super relax, assim, que as pessoas se sintam bem, que estejam à vontade. Eu fico super feliz quando alguém vem no restaurante, vem de short, de tênis, assim. Isso mostra que assim, é o que eu quero no meu restaurante. Eu não quero ninguém entrando de terno e gravata. É um negócio que não combina muito bem, não combina com o clima carioca. Nunca, meus pais, meus irmãos, a vida toda trabalhando em terno e gravata, eu sempre olhei pra eles e falei, pô, pra que vocês fazem isso? Vocês estão no Rio de Janeiro, 40 graus, sabe? Isso é uma das coisas que eu não quero levar no meu restaurante, não quero fazer pra minha vida. E como eu tenho a opção, hoje em dia eu não faço, a gente não faz. A gente faz o que a gente quer, o que a gente quer levar pro resto da vida. Inovação, o que a gente trabalha com a inovação no restaurante? Como eu falei, é o que a gente pode, é o que a gente com 2 anos e meio de restaurante consegue fazer. Acho que inovação passa muito por um processo um pouco demorado, de você construir uma equipe, ter um material humano suficiente para trabalhar, pessoas que te seguem, que seguem uma filosofia, um método de trabalho, para que você, depois que você saiba e domine o básico, você possa avançar, você possa dar um passo a mais. Hoje em dia de inovação a gente faz muito pouco. A gente faz, como eu falei, acima de tudo as coisas bem, muito bem. A gente tenta fazer o melhor possível.
não posso falar que o meu restaurante é um restaurante inovador, assim, até porque, na minha opinião, restaurante inovador existem 3 ou 4 no mundo inteiro, que fazem inovação de verdade, que buscam uma nova técnica, que buscam uma coisa diferente, um modo diferente de ver as coisas, que olham com outros olhos, do outro lado. São pouquíssimos restaurantes que fazem isso. Assim, um purê de alface não é nada inovador, é um purê de algum produto. Coisas inovadoras são técnicas inovadoras, que você descobre que ninguém nunca teria imaginado que se poderia fazer com a comida. E pouquíssimos restaurantes fazem isso. De clima carioca, eu falei assim, o nosso restaurante, o ambiente, desde o ambiente até a roupa dos garçons, até a nossa decoração, até a nossa comida, até a nossa louça, são coisas informais. Assim, Rio de Janeiro é uma cidade informal, de praia, calor, sol. Então assim, é isso que a gente tenta passar. A gente tenta passar um clima super informal, uma coisa super à vontade, entendeu? O dia que você vê um garçom meu, um maître meu, um sommelier meu de terno e gravata, em algum lugar do caminho eu errei, sabe? Ou eu já não sou mais, não trabalho mais no La Salle. É uma coisa que a gente realmente leva na alma, assim, não é um negócio da boca para fora. A gente acha que para você ser elegante, para você ser acima de tudo eficiente, você não precisa vestir uma fantasia. Você pode se vestir como você quer, como você gosta, como você se sente à vontade, apropriado à cidade que você tá, ao país que você tá, e assim mesmo ser eficiente, ser correto, fazer as coisas bem. É isso, assim, hoje em dia o nosso restaurante é focar nisso, principalmente fazer as coisas bem, o melhor que a gente possa, assim, pelos recursos que a gente tem, é isso que a gente consegue, mas fazer super bem não, perfeito, é isso que a gente quer, fazer as coisas perfeito, desde dobrar um perfex, dobrar perfeito, colocar um pano na cintura, perfeito, limpar a cozinha, perfeito, cozinhar um peixe, perfeito, ou o mais perfeito que a gente possa fazer com os recursos que a gente tem. Acho uma seleção natural que você faz na sua cabeça, que você vai dividindo para 2 lados, o que você quer e o que você não quer. Por todos os lugares que eu passei, na minha memória, tanto na memória gustativa, como a gente fala, como na memória de emoções, na memória visual, tem coisas que a gente viveu que a gente quer tentar se repetir, ou quer tentar repetir, ou quer tentar fazer algo parecido com aquilo, que a gente vai tentando fazer, ou melhorando um pouco. E as coisas que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente não curtiu, que a gente não achou honesto, que a gente não achou correto, a gente meio que vai esquecendo. Isso é legal porque as pessoas falam assim, cara, como é que você criou esse prato? Como é que veio a ideia? E de vez em quando eu falo, cara, não sei. Realmente você vai me perguntar como é que veio, não sei. Provavelmente alguma coisa que tá na minha memória, alguma coisa que eu provei, alguma coisa que eu já vi, assim, um prato que tá ficando meio mítico que a gente fez agora, que é o chuchu com burrata e ova de peixe curado. Assim, é um prato que eu, sabe, quando a gente criou o prato, quando a gente pegou e juntou os ingredientes, a gente nunca tinha parado para pensar e falar, pô, vamos fazer esse prato com isso, com uma burrata, com chuchu, com uma ova de tainha, e vai sair legal. A gente acabou fazendo, tinha chuchu, tá em temporada de chuchu, tá super bom, fresco. Conhecemos um produtor de burrata super bom, o cara faz fresco, traz pra gente 2 vezes na semana, a burrata quase do dia. Tava em temporada de tainha, a gente começou a pegar as ovas de tainha e curar. Então meio que as coisas se juntaram assim, que é o natural, as coisas que vão estando em temporada, que estão boas, você vai juntando e vai como um quebra-cabeça. E aí depois o prato tá feito, assim, depois de uma semana prato feito, a gente já dando para alguns clientes, pouco a pouco, como a gente faz com os pratos aqui, a gente vai dando pouco a pouco para as pessoas provarem, para sentir um pouco o feedback. Falei, cara, pô, na minha casa, minha vida toda, eu comi um chuchu gratinado com queijo Minas. Sabe, você fala, pô, pode ser que daí saiu alguma coisa, entendeu? A gente não pensou em fazer um chuchu que minha mãe faz na minha casa até hoje, gratinado com queijo Minas. Mas pode ser que daí eu puxei na memória, pô, tem a burrata, tem o chuchu e tem a tainha. Então é uma coisa meio subjetiva, assim, você não consegue, pô, pensei naquilo, me remeteu a minha mãe ou a minha avó. A ideia não foi essa, acabou saindo isso.
Então, acho que a memória ajuda muito nisso, sabe? No seu subconsciente você vai, fica aquele negócio na tua cabeça, pim, lá atrás, né? Meu HD tá quase cheio já, mas vai aquele negócio ficar lá atrás, pá. E aí você acaba vendo produtos que estão na temporada, você acaba juntando e fala, pô, não fiz propositalmente, mas saiu um negócio legal e me remeteu a isso. E pode ser que daí saiu da minha memória alguma coisa que involuntariamente eu fiz. Então é isso, sim, mas eu não tenho muita memória efetiva de... Minha mãe não foi uma grande cozinheira, minha avó não foi uma grande cozinheira, sabiam cozinhar, mas eu comecei na cozinha relativamente tarde, assim. Hoje em dia todo mundo fala que começou na cozinha com 10 anos, 12 anos. Eu comecei a cozinhar profissionalmente com 21 anos. E acho que isso me ajudou muito também, porque eu já era mais maduro, já tinha mais as coisas mais definidas na minha cabeça, o que eu queria, o que eu não queria. Quando você é um garoto de 15 anos, 14, 15 anos, as pessoas meio que vão te manipulando. E eu já com 21 anos eu já tinha a cabeça mais ou menos formada, já sabia exatamente o que eu queria e o que eu não queria. Eu não tenho memória de entrar na minha casa e sentir o cheiro do feijão que minha avó estava cozinhando. Acho que no meu caso está mais no subconsciente, as coisas que eu fui provando pelo mundo, fui gostando e fica lá, guardado lá atrás. E aí um dia a gente usa sem saber.